Javier Mateu Arana, nosso sacerdote, nosso pastor, que está cumprindo 50 anos de serviço à igreja, serviço a Deus. Boa tarde, padre. Boa tarde. Padre, alegria esse jubileu, é um jubileu do Senhor, mas é um jubileu também que é uma graça para todos nós, né? Bom, jubileu então, já a palavra jubileu é de júbilo, né? de alegria, por uma conquista, né? Que a duras penas você vai chegando, né? Porque a vida é assim mesmo. A vida do homem, a vida de um cristão, do sacerdote, de qualquer pessoa que acredita e que está comprometido com o Evangelho, pois é feita essa vida de conquistas, também de desmaios, de fracassos, de alegrias, de preocupações, de tristezas, de uma sensação de fracasso, uma sensação de conquista, de alegria, de ter chegado lá, né? Então, o Poder de Ouro, como dizia ontem no grupo, é um motivo assim de muita emoção, de muita alegria e de uma tentativa de compreender em pouco tempo e compreender tudo o que aconteceu durante todo este tempo. Não são poucas coisas, não são muitas coisas, muitas experiências, muitas lutas constantes, porque não é fácil para ninguém evangelizar. É difícil, é complicado, sobretudo quando o sacerdote ou o leigo se coloca conscientemente no meio do mundo, né, tentando evangelizar este mundo que é tão complicado, tão contraditório, que às vezes dá a impressão de que está muito longe do ideal humano e cristão, e outras vezes dá a impressão de que vamos alcançar logo, vamos conquistar, que está fácil demais. Leva engano. É tudo difícil, tudo complicado, como é complicada a vida humana, né? Que vive uma circunstância às vezes muito adversa, né? E também a vida do sacerdote, que vive num mundo onde nem tudo é um mar de rosas, né? Um mar de dificuldades, de complicações, onde você enfrenta um mundo que se fecha à justiça, se fecha à verdade, se fecha a coisas tão simples e tão lógicas como seria a fraternidade, né? Porque na prática nós nos encontramos com uma divisão interior que torna muito difícil a pessoa querer ser fraterna. Tudo é complicado, tudo é difícil, nem por isso, pois deixamos de alimentar este idealismo realista, em que a gente vive num mundo que nós conhecemos, um mundo que nos reconhece também como alguém que tem alguma coisa a comunicar, a dizer, sabendo até que muitas vezes o mundo se fecha e também que muitas vezes o mundo sabe e percebe que muitas vezes nós também, sacerdotes, leigos ou não, cristãos, nos acovardamos porque não confiamos no poder de Deus, não confiamos no poder da palavra de Deus, na promessa que Cristo fez, que Ele está conosco todos os dias até o fim dos tempos. E pensamos que muitas vezes vivemos uma solidão tremenda porque nos falta esta sensibilidade e esta certeza de que de fato Jesus Cristo está conosco, ressuscitado, vivo, e está conosco para nos guiar, para nos acompanhar, para abrir caminhos, sempre e quando, evidentemente, nós queramos confiar nele, né? E queramos, pois, trilhar os caminhos que ele próprio, ele é o caminho.
trilhar o caminho do Senhor, interiorizando este Jesus Cristo, para que de dentro de nós Ele vá mostrando o caminho, a estrada que devemos andar, seguir, para chegarmos lá onde Ele quer. Não onde nós, às vezes, covardemente gostaríamos chegar, e sim onde Ele generosamente quer que nós cheguemos, porque não faltaria de maneira alguma a graça dele. Então é assim que nós vivemos no mundo de hoje, que é um mundo que tem sua história, e nós também temos a nossa história, uma história que é um mistério, porque olhando desde os 50 anos, desde o alto dos 50 anos, para toda esta nossa vida, para a minha vida, eu me pergunto muitas vezes por que eu e não o outro, e não porque não meu irmão, que tinha umas qualidades extraordinárias, por que eu? E, de fato, Deus conta não com a minha sabedoria, com o meu caráter, com o meu saber, e se conta com a minha fraqueza, para que Ele apareça mais do que eu. Porque muitas vezes o perigo é que eu quero aparecer mais do que Jesus Cristo. Então me pergunto, mas por que as pessoas não se convertem? Que de fato você não está mostrando Jesus Cristo como Ele é. E para mostrar Jesus Cristo é necessário vivê-lo. E para viver Jesus Cristo significa experimentar Jesus Cristo, colocar Cristo dentro da alma, para que Ele possa expressar através dos meus gestos, das minhas palavras, dos meus sentidos, da minha presença no meio das pessoas, no meio dos homens, no meio do mundo. Então, olhando, digo, estes 50 anos, é tanto para agradecer desde o começo, da minha família. Na família que somos 5 irmãos, 3 mulheres, 2 homens, meu pai, minha mãe, meu pai não muito religioso, né? Só no fim da vida que ele se aproximou mais da Eucaristia e da igreja, né? Portanto, mas sobretudo a minha mãe, que é uma pessoa inteligente, sensível, praticante, consciente da sua fé e preocupadíssima também com a nossa formação religiosa e humana. Eu tenho como herança esse tipo de família, da qual nunca me arrependi, porque é gente tão boa. E depois outra coisa, claro, cada um tem a sua família, não é a mais perfeita, mas também não é a mais negativa. É uma família normal, que soube trabalhar os membros dessa família, os filhos, e que souberam criar um ambiente interessante, gostoso, brincalhão, alegre, sério, e que nos colocou em colégios muito bons, onde podemos estudar, até entrar um dia no seminário, onde eu estava procurando, nem sempre com aquela certeza que muita gente acha que tem, porque a vocação, a descoberta da vocação, também é um processo, às vezes lento, doloroso, porque você tem que, ao descobrir a sua vocação, tem que excluir um monte de coisas que impediriam você responder afirmativamente a um chamado que Deus nos faz através da igreja, através dos homens também, porque parece que não, mas são os homens que estão pedindo, por favor, diga sim, e você diz sim para tratar desses homens, desse povo que precisa de um sacerdote, de 1, de 1000, de 5000, de 400.000 sacerdotes que existem no mundo hoje, né? E então, quanta gente precisa do sacerdote? Quanta gente? E como é que foi esse chamado, padre? Como é que foi esse chamado? Esse chamado, viu, Marcos, é um chamado que você não é assim, de repente, não é um cara de cavalo que nem Paulo, né? Coitado do Paulo, que do cavalo não se machucou, mas a alma se encontrou Jesus Cristo, né? É um chamado que é um processo, que você tem uma tendência, um gosto, uma simpatia, uma empatia, né? E você vai caminhando, mas você não tem certeza, porque de repente o diretor espiritual do seminário disse, olha, você não, e tem que andar para casa. Teve algum ponto assim que chamou não, a atenção? Pontos sempre foram assim, o testemunho dos padres.
dos sacerdotes que eu conheci, né? Que a gente é muito boa, tem um padre Rescano, que eu estava dele aqui ontem no seminário, né? Uma pessoa assim muito doce, muito séria, muito madura, e ele me chamou a atenção. Mas um momento assim, momento importante, e não é, e se não tivesse acontecido, como seria? Pois não sei, mas aconteceu o Concílio Vaticano II. E isso foi uma coisa, foi um acontecimento cheio de esperança e de muita beleza, de muita verdade, de muita originalidade, de muita descoberta de que a igreja podia ser diferente daquilo que ele era, que ela era. Não que a igreja na sua essência traísse, mas a roupagem da igreja era antipática, era muito conservadora demais. Eu diria até uma falta de respeito à mente humana, ao conhecimento, à inteligência humana, à ciência, né? E de repente o concílio abriu assim as portas para você pensar, poder pensar e ser livre. Porque sem liberdade não há cristianismo, sem liberdade não há fé. Então eu acho que o concílio foi uma época em que se redescobriu a beleza da verdade dentro da igreja, onde a gente deixou os medos para trás, a insegurança, esse medo de ser julgado, de ser criticado, de ser condenado até por pensar um pouco diferente, por querer respirar um pouco o ar mais puro, né? E isso de fato aconteceu e é verdade. E é verdade. Então, esse é o ponto, não apenas para mim, para muitos colegas meus, foi de fato o Concílio Vaticano II, que abriu um horizonte muito mais, sem medo de errar, muito mais cristão por ser mais humano. Porque quanto mais humano é mais cristão. Quanto menos humano é menos cristão. Porque a graça não veio para destruir a natureza, não veio para isso, não. A graça veio para elevar a natureza, né? E a natureza só se eleva quando ela se reencontra com a liberdade. A liberdade de ser, a liberdade de escolher, a liberdade de dizer sim ou não. Porque Deus não tira a liberdade de maneira alguma, senão não seria Deus, né? Então é uma coisa assim um ponto muito importante, eu diria, que eu considero. Depois que você faz uma opção, chega uma hora que você faz uma opção, porque tem que fazer, né? Porque tudo te leva a fazer essa opção. Como te leva? Toda a formação que você tem na filosofia, na teologia, né? Uma formação que você é vigiado 24 horas, né? Pelo reitor, pelo diretor espiritual, pelo diretor de disciplina, pelos professores. Então é difícil você enganar-se ou ser dissimulado, porque você é pego. Então, quanta gente começou o seminário? No meu curso, que eu saiba, né, ano passado, né, que entraram, né, éramos 264 e nos tornamos 6. Então, a coisa não é fácil. Você não é padre como você quer. Eu quero ser padre e acabou. Não. Nós não queremos que tu seas padre, pronto, acabou. E você tem que ser do seminário, porque alguém descobriu que você não tem vocação. Você tem uma fantasia, mas que não é vocação. E então, esse é os pontos fundamentais é a palavra sempre daquelas pessoas que estão convivendo contigo, que são os sacerdotes, os formadores, professores, diretor espiritual, sobretudo o diretor espiritual, que você tem assim como um compromisso constante de ter um aconselhamento e abrir a tua alma para que ele vai te aconselhar e que vai te conhecer, que vai saber até onde você é capaz de ir, até onde você não está mentindo, até onde você é sincero, até onde você não é mascarado. Então, isso é importante. Acho que foi assim, mais ou menos, não tem um ponto, este é ponto assim. Isso que eu disse antes para você, Marcos, ninguém caiu no cavalo. É uma figura, evidentemente. Certo. E padre, e o dia o dia que o senhor informou a família, aquele dia que foi, quem foi que foi a primeira pessoa a saber, sua mãe, seu pai?
Como foi? Eu acho que foi o padre Teresca Romero, né, que eu falei para ele. Né? Depois foi fácil para com minha mãe, né? Que minha mãe acompanha a vida da gente. A mãe acompanha a vida da gente e então a mãe acompanha a vida da gente e falar isso para a mãe foi fácil para minha irmã. Mais difícil foi falar para meu pai. Meu pai nunca imaginou que ia ter um filho padre e uma irmã religiosa. Nunca. Porque não estava antenado, como se diz, não estava ligado a esse campo, né? Então, mas foi uma surpresa. Mas também, com meu pai foi fácil, porque eu tinha aprendido que meu pai era apenas meu pai, que não era todo para mim. Nem minha mãe também era todo para mim. Nem minha família é toda para mim. Há uma família que eu descobri mais tarde, evidentemente, né? Que te motiva a simplesmente a caminhar com outros afetos, com outros interesses, com outras ligações que são mais fortes do que a ligação do sangue. Né? E, de fato, o que Jesus dizia, né? Que minha mãe, que são meus irmãos, são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática, né? É aquele que segue uma vocação, um caminhar, e que, de fato, não pede permissão para minha mãe vir aqui para o Brasil. Posso ir ao Brasil, posso ir. Minha mãe não gostou que visse aqui para o Brasil, porque meu irmão morreu no mar Atlântico. Então, né, desapareceu um navio, né, foi a pique o navio, desapareceu, e então só pensar que ia cruzar o Atlântico, não de barco, de avião, já fica assim, você vai para a América, onde morreu outro irmão, tá? Mas por que o Brasil? O que chamou a atenção? Porque o Brasil é o seguinte, sabe? Eu queria ir para Filipinas e tal. E estava assim, a turma até que os amigos, né? Queriam que vá para Filipinas, até a turma. Aí apareceram os padres também, e diziam, por que no Brasil? Aí eu falei com o superior, e falei assim, olha, não seria bom ir para o Brasil? Ah, estão precisando do Brasil, sim, por isso vamos para o Brasil. E os padres que de Bilbao, estavam aqui na linha Penha-Moslin, né? Diziam, vou saber que bom que você é para o Brasil, porque São Paulo é tipo Europa, não tem nada a ver, aquela coisa de colocar o caramelo na boca, sabe? Diziam, bom, então vamos lá. E ainda quando cheguei aqui, dia 15 de novembro, no dia 27 de dezembro, dia 28, aliás, 28 de dezembro, dia dos Santos Inocentes, né? Aí me juntei com os padres bascos todos, fizemos um jantar gostoso, foi uma celebração muito interessante de padres que tínhamos algo em comum, que era a etnia basca, né? Tá certo, né? Além do zelo evangélico, evidentemente, né? Então, foi assim, e a minha caminhada aqui no Brasil foi Rio Claro, de professor um ano, depois 4 anos em Santos, na Paróquia de Santa Maria, depois 10 anos nos Passos, e eu aqui 30 anos no Carmo. Eu trabalhei muito com casais, com cursos de cristandade, tanto masculino e feminino, fiz um montão de cursilhos aqui, fora do Brasil, fora de São Paulo, Minas Gerais, fui até onde? Lá onde? São Domingos, né? Enfim, eu me envolvi muito com o curso de cristandade. Foi meu trabalho, depois como professor da faculdade também, das faculdades, enfim, até aos 70 anos, um trabalho assim, bastante intenso, que depois você vai percebendo que tudo tem que conservar um pouco, curtir um pouco todas essas experiências que teve durante tanto tempo, né? Durante 45 anos de experiências, você vai curtindo, você vai amadurecendo, né? Concretamente, ontem eu fui lá no Rotary, né? Uma palestra, então eu percebi que o que eu falei era já fruto de amadurecimento, tá certo? Fruto de uma experiência que você tem e preparei tudo por escrito, no fim das contas não falei nada que estava escrito. E falei aquilo que na hora vem, com toda dentro de uma lógica, né? E de fato foi tão bom, foi muito gratificante, viu? Porque acabou, parece me plantar um pano de pé. Todo de pé, bateu o pé e disse, bom, que bom. Parece que transmitir alguma coisa interessante, importante para eles, né? É o que importa, é o que importa.
E tinha gente de todo tipo de religião, tinha maçons, tinha muçulmano, tinha católico, tinha crente, tinha todo tipo de gente, né? Então, você chega e diz, bom, isso é fruto de um amadurecimento das ideias, né? Em que você, de que pena que eu não tivesse quando eu tinha 30 anos, né? Podia ter 40 anos atrás, né? Aquilo que você sabe, como sempre isso acontece com as pessoas. Dizia meu pai, dizia assim, meu filho, se eu tivesse 20 anos agora, com tudo o que eu sei, dizia meu pai quando tinha 80 anos, se eu tivesse 20 anos, com tudo o que eu sei agora, que meu pai eu ia ser um bandido muito grande, né? Ia ser insuportável, né? Você não ia casar nunca, então. Bom, mas é assim, que ele tem uma experiência que são muito interessantes, que é fruto da vida, né? Pegando esse ponto aí da experiência, como foi que o senhor, como é que o senhor, olhando para o padre Xavier recém-ordenado e agora o padre Xavier 50 anos depois? Olha, desordenado, você vive de susto em susto. Você se assusta com tudo, né? A primeira confissão você se assusta, o primeiro casamento você se assusta, a primeira homilia você tem medo, e você vai tendo a chuva até você, porque eu era gago, sabia? Eu era gago, sim. Eu era gago, mas mais de nervoso do que de... Eu então tinha um medo, mas o que eu vou fazer? Aí eu lembro uma vez que alguém falou que quando você falar com a multidão, com uma turma grande, você faz questão de que seja uma horta de repolhos, né? E então eu começo a pensar assim, esses são repolhos, então tinha medo, né? Mas na terceira vez falei assim, que falta de respeito, né? Fala para o repolho, você não só fez assim, para falar para as flores, para... Então fala, não acontece nada, não passa nada, né? E de fato aí me soltei até hoje falando sem parar, né? E então, no começo essas coisas tão bonitas, tão primárias, tão primeiras, tão... Pai que estava usando sempre sapato novo, né? Roupa nova, batina nova, né? Depois de 50 anos já é aquele repouso. Bom, tudo bem. Agora não tenho mais medo de nada. Como dizia o meu amigo Frei Guilherme, né? Disse, depois de 70 anos falo o que eu quero. Mas falo o que eu quero porque já tem um depósito de reserva aqui dentro, né? Um acúmulo de conhecimentos, né? De experiências que já você pode falar que não tem nenhum problema. E eu também penso mais ou menos assim, depois dos 70 anos, já pode falar, não tenha medo. A quem não gosta, problema dele. Tem que gosta, louvado seja Deus. Tem que aproveita, que bom. Tem que não gosta, de repente a culpa é minha, de repente também o coração fechado da pessoa que não quer escutar a verdade, né? Então, 50 anos já está mais assim para olhar do cimo da montanha, ver aquele vale bonito, florido, onde passa um riacho, onde passa uma estradinha, um carrinho assim perdido, sei lá, essas coisas que você é capaz de ver, que você coloca no cimo da montanha, você vê um horizonte maior ainda, mas tem você olha para baixo e vê uma coisa tão bonita e diz, nossa, eu estava lá embaixo e subi até aqui, que bom. É a sensação daquela missão que lhe foi encomendada, de certa Sim, forma, cumprida, padre? Sim, com todas as falhas, sabe? Eu respondo só assim, muito realista, né? Eu nunca me senti perfeito, né? Nem intelectualmente, também, nem moralmente, porque você cai muitas vezes, você fraqueja, você desconfia, você se pergunta, será que vale a pena? Entendeu? Será que vale a pena? Né? Então, acho que esses 50 anos dá para fazer toda uma análise, um exame de consciência, né? De tudo aquilo de bom que você fez, de tudo ruim que fez, e do ruim eu peço perdão, sempre, sempre. E daquilo que eu fiz de bom, sempre assim, mas ajudou para uma alma se aproximar de Deus, valeu, então valeu. Se aproximou, então o que eu queria. Isso não me vai dizer não. Eu aparentemente sou vaidoso, quem sabe, por meu jeito de ser, mas eu não sou vaidoso, não. Eu assim, fiz bem, falei bem, celebrei bem, alguém aproveitou, é o que eu queria. Certo? Tá certo, padre. E se a gente pudesse
transportar agora aquela pessoa que foi importante para o senhor naquele início ali, o sacerdote. O que o senhor já está falando em orações para ele, já está falando espiritualmente, mas o que o senhor falaria agora para ele? Até porque eu soube que ele está vivo ainda. Olha que bênção. Ele deve estar com 90 e... né? Mas está vivo ainda. E o primeiro pai que me acolheu também estava vivo. Um dia liguei para a Espanha para falar com um companheiro meu e se pôs uma voz. O que estou falando com Aita Aguirre? Aita Aguirre? Que é Aita Aguirre? Eufrônio? É o mesmo. Olha, aqui está falando Javier Mateo Arana. Nossa, aquele que cantava. Aquele que cantava, né? Ficou assim na cabeça, no ouvido das pessoas, o canto, né? E então ele era já velho, e ele era interessantíssimo. Que eu, depois, aí fui visitá-lo, né? E estava bem mais lúcido, e ele chorava, sabe? Quando falava assim, como está o Brasil? Eu explicar para ele como estava e tal, e ele chorava. Será que vai dar certo? Vai dar certo, sim, tem que dar certo. O Brasil é um país maravilhoso, aquela coisa, né? E parece que a gente soube outro dia que ele estava vivo ainda, no lugar de repouso, sabe, né? Não pode ser de outra forma. Então eu espero que agora quando eu for, espero visitá-lo, né? Tá certo. Porque... E essa desculpa, padre, desculpa. Espera visitá-lo? Não, estou bem, espero visitá-lo. E essa segunda pátria do senhor, Brasil, está celebrando esses 50 anos aqui no Brasil. O senhor tem essa segunda pátria no coração? Sem dúvida. Sem dúvida. O senhor tem um título de cidadão santista? Eu perguntar assim, e Santos, como é? Olha, é o seguinte, eu tenho 3 mães. A primeira mãe foi Maria Luísa. A segunda mãe foi Bilbao, que é onde eu nasci. E a terceira, que é o nome de Santos. Né? Das 3, qual é a mais bonita? Todas são belas. Na época, cada um fez o seu papel. Minha mãe Maria Luísa, né? Bilbao, que foi um ambiente onde eu vivi toda a minha infância e minha adolescência, né? Com uma beleza muito grande, uma coisa, muita criatividade. Éramos muito criativos naquela época, as crianças eram muito criativas. Não tinham que ter nojo, então você tinha que inventar como se divertir, como é. E Santos, porque Santos de fato é o lugar, né? É o lugar onde eu vivo, onde acontece a minha vida, onde se realiza a minha vida. E tenho que agradecer sempre a Santos e as pessoas de Santos, os amigos que eu tenho. E se eu tiver um inimigo, pois motivos eles devem ter para ser meus inimigos, né? Ou não gostar de mim. Mas eu gosto de todo mundo, às vezes fico um pouco bravo, né? Mas hoje eu vi aqui uma psicóloga muito bacana. Ela vê que não vai estar aqui no dia 11, né? E diz, padre, vim aqui porque o Senhor mudou a minha vida. É muito bom escutar isso daí. É muito bom escutar, que mudei a sua vida, que dê sentido à sua vida, né? Sua família, seu marido, você, tá, né? Então, isso é maravilhoso escutar isso daí. Imagina quantas pessoas, né, o senhor teve no caminho. Inclusive, a minha chegada aqui a Santos foi a primeira casa que eu conheci, foi a Paróquia do Carmo, e o primeiro sacerdote foi o Padre Xavier. E tem defeitos, todos nós temos defeitos, não quero nem diminuir, nem aumentar também. Mas acho que, no cômputo geral, mais bem do que mal, sem dúvida, sem dúvida. Se não teria ido embora já faz tempo. Embora para Padre, queria fazer sei que o senhor gosta um pouco de futebol, né? Sim. Queria fazer um bate-bola aqui, rápido aqui, aqueles de uma palavra. Sua melhor obra, a melhor obra literária que o senhor mais gosta? Li muito, né? Mas ainda acredito e não é demagogia, né? Ainda é a Bíblia. Seu time do coração? Meu time do coração ou da entranha? Os dois, vai. Da entranha é o Atlético de Bilbao. E do coração? O coração é o Barça. E também o Corinthians. Perfeito. Nada é perfeito, mas é um caminho à perfeição. Um caminho. A pessoa que, sendo ou não celebridade, que
lhe inspira um homem ou uma mulher? Uma mulher, e é Santa Teresa de Ávila. E o homem, Padre Arrupe, que foi senhor dos jesuítas. Sua cor preferida? A cor? Azul, está na cara. Está na cara, azul. E que palavras o senhor nos deixaria? A palavra-chave para mim é liberdade. Sem liberdade não há fé, não há cristianismo. A liberdade é fundamental, né? Porque ela é fruto da verdade. Então, quem caminha em Jesus, que é a verdade, ele torna-se uma pessoa totalmente livre, disponível, portanto, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. E para ser pobre é para ser livre. Sem liberdade não há possibilidade de optar por nada. Sua maior virtude, padre? A virtude é a transparência. Os nomes dos seus irmãos, da sua mãe, do seu pai? Mercedes, José Luis, Javier, sou eu, Rosa, Maria e Alicia, que é religiosa, filha da caridade. Nome da sua mãe e do seu pai? Maria Luisa e Andrés, José Andrés. Muito obrigado, padre Javier, por essa graça, essa bênção de ter aqui seus ensinamentos uma vez mais. Para você uma bênção e para a tua família também. E para a Ximena, que ficou dentro da